Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre vale a pena comer ovo. É um assunto que está em voga nos dias de hoje, né? A importância, o valor que o ovo tem para a nossa saúde. É um assunto que aparece na mídia, que muitos profissionais da área da saúde comentam a respeito desse tema. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre esse assunto do ovo. Lembrando a todos que esse vídeo não é uma recomendação de dieta, ele é apenas educativo e que antes de mudar a sua alimentação, recomendo que você converse com seu médico e converse com a sua nutricionista para que eles possam te orientar, possam passar todas as orientações necessárias para a mudança da sua alimentação. Antes de prosseguir, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, de deixar também no final algum comentário. É muito importante os seus comentários, as suas contribuições aqui para enriquecer esse debate, essa troca de ideias entre nós aqui. O que eu gostaria de mostrar para vocês nesse vídeo é o que a ciência fala a respeito do ovo. Então, por isso, eu estou aqui no buscador Google e vou buscar aqui no Google o site da PubMed. Está aqui a PubMed. A PubMed é uma base de dados, é uma das maiores bases de dados de estudos científicos, médicos, estudos científicos na área da saúde. Como diz aqui, ela tem mais de 29 milhões de citações da literatura biomédica. Antes de começar a falar sobre o ovo, eu gostaria de deixar bem claro para você essas informações aqui. Esse estudo aqui fala sobre o consumo de frutas e vegetais. E qual foi a conclusão desse estudo? Ele concluiu que a ingestão de frutas e vegetais foi associada à redução do risco de doença cardiovascular, câncer e mortalidade por todas as causas. Então, o consumo de frutas e vegetais, maior consumo de frutas e vegetais, causa uma redução da mortalidade por todas as causas. Esse outro estudo aqui concluiu que a maior ingestão de nozes está associada a uma redução do risco de doenças cardiovasculares, do risco de câncer total e do risco de mortalidade por todas as causas. Esse outro estudo aqui considerou que altas ingestões de leguminosas estão associadas a menor risco de mortalidade por todas as causas. Por fim, esse estudo aqui considerou que a ingestão de grãos integrais foi inversamente associada ao risco de mortalidade total, doenças cardiovasculares e câncer. O que todos esses estudos aqui mostram é o seguinte: as pessoas que comem mais frutas, vegetais, nozes, grãos integrais e leguminosas, elas vivem mais, elas têm uma redução no risco de morte por todas as causas. É muito importante que vocês guardem bem essa informação, porque depois vocês vão comparar essas informações aqui com as informações que eu vou apresentar sobre o ovo. Então, fixem bem essa informação aqui, que fala a respeito de frutas, vegetais, nozes, grãos integrais e leguminosas. Então, nessa base de dados, eu vou digitar aqui egg, que é ovo em inglês, e vou digitar mortality, que é mortalidade. Vou dar um enter aqui. O buscador aqui da PubMed encontrou 4.310 resultados com essas duas palavras. E para tornar a nossa busca mais certeira, eu vou entrar aqui nos trabalhos, nos estudos que tem essas duas palavras no título. Eu encontrei aqui 20 estudos, foram selecionados, e eu vou comentar os estudos que foram publicados em 2018. Antes disso, para facilitar o entendimento de vocês, eu vou
traduzir aqui a página para o português. Então, o primeiro estudo que eu gostaria de comentar, esse número 1 aqui, que fala: um padrão alimentar saudável com consumo diário de ovos pode ser o verdadeiro fator associado à diminuição dos riscos de doenças cardiovasculares e mortalidade. Esse estudo aqui não é um estudo científico, ele é apenas um comentário a respeito de um outro estudo e não tem resumo disponível. Então eu vou analisar o estudo que ele comentou. O estudo que ele comentou é esse aqui, ó, que é um estudo que avaliou uma população de mais de 500 mil de chineses adultos. Esse estudo encontrou que um consumo moderado de ovo, de até um ovo por dia, esteve significativamente associado com um risco menor de doenças cardiovasculares, largamente independente de outros fatores de risco. Inclusive encontrou que os consumidores diários de ovos tinham um risco 18% menor de morte cardiovascular. A princípio é um resultado positivo em relação ao consumo de ovo, porém temos que levar em consideração que a quantidade usual, como diz aqui, ó, a quantidade usual de ovo que esses chineses consumiam era de aproximadamente 0,76 ovos, ou seja, eles não chegavam a consumir um ovo inteiro por dia, eram uns 3/4 de ovo por dia. Então não podemos comparar os resultados desse estudo aqui com os efeitos que podem acontecer em pessoas que, por exemplo, comem um ovo por dia, ou comem 2 ovos por dia, comem 3 ovos por dia e assim por diante. Mas, de uma maneira geral, esse é um estudo positivo, uma associação positiva do consumo de ovos e com um bom desfecho de saúde. Porém, os críticos desse estudo aqui dizem que, por ser um estudo de acompanhamento, não é um estudo de intervenção, apenas esses chineses foram acompanhados. Como por ser um estudo de acompanhamento, ele não tem a força necessária para conclusões mais fortes. Vamos ver os outros estudos. O outro estudo que eu gostaria de comentar com vocês é o número 3 aqui. Qual foi as conclusões desse estudo? Esse estudo não mostra nenhuma associação entre o consumo moderado de ovos, até um ovo por dia, e as principais causas de mortalidade em uma grande população mediterrânea de vida livre. Ou seja, o ovo não aumentou a mortalidade nem diminuiu. Ao contrário, como nós vimos antes, ao contrário de frutas, vegetais, nozes, grãos integrais e leguminosas, o ovo não diminuiu a mortalidade. Ele apenas não teve impacto nem positivo nem negativo. Então nós não podemos colocar o ovo na mesma categoria de frutas, vegetais, grãos integrais e leguminosas, que são alimentos que reduzem a mortalidade por todas as causas. O outro estudo que eu gostaria de comentar com vocês é esse número 4, que foi um estudo que avaliou chineses. Nesse estudo aqui, o que foi concluído? Comer um ovo por dia não está associado a aumento de doenças cardiovasculares ou mortalidade por todas as causas. A pequena redução observada no risco de acidente vascular cerebral precisa ser confirmada. Então, mesma coisa do estudo anterior, consumo de um ovo por dia não causou uma redução na mortalidade, aquela mesma redução que é causada por frutas, vegetais, grãos integrais e leguminosas. Então o ovo não consegue entrar naquela mesma categoria de frutas, vegetais, grãos integrais e leguminosas. Próximo estudo que eu gostaria de avaliar com vocês é esse número 6 aqui, estudo realizado no Japão, que concluiu o seguinte: a ingestão de ovos foi associada ao câncer e mortalidade total. Reduzir a ingestão de ovos pode ter alguns benefícios definitivos para a saúde em mulheres no Japão, pelo menos. Esse estudo, ao contrário dos estudos anteriores, diz que o consumo de ovos, o maior consumo de ovos, aquelas pessoas que consomem mais ovos,
têm mais câncer e morrem mais do que aquelas que consomem menos. É claro que esse estudo foi realizado no Japão. A população brasileira não é igual à população japonesa, mas é um estudo que deve ser levado em consideração. Mais uma vez, mais um estudo mostra que o ovo não reduz mortalidade, ao contrário disso, nessa população ele chegou a aumentar a mortalidade. E o último estudo que eu gostaria de comentar com vocês, que é o último estudo aqui que tem nessa lista, que foi publicado em 2018, que concluiu o seguinte: o maior consumo de ovos foi associado com maior glicose no sangue em indivíduos com diabetes tipo 2 ou intolerância à glicose. O aumento da incidência de acidente vascular cerebral com maior consumo de ovos entre o subgrupo de diabéticos e de intolerantes justifica uma investigação mais aprofundada. Então aqui o desfecho do maior consumo de ovos foi negativo, ele aumentou a glicose nos indivíduos com diabetes do tipo 2. Mais um estudo com resultado negativo. Então avaliamos estudos recentes que foram publicados em 2018 que não encontram associação positiva com o consumo de ovos, com o consumo maior de ovos, com exceção do primeiro estudo que nós olhamos aqui, mas não teve, nem no primeiro estudo aconteceu uma redução da mortalidade total, da mortalidade por todas as causas. Nenhum dos estudos que nós avaliamos aqui de 2018 consideraram que o maior consumo de ovos reduz a mortalidade por todas as causas, que é o que é causado pelo consumo de frutas, vegetais, nozes, grãos integrais e leguminosas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, comente aqui embaixo, vamos abrir a discussão sobre esse assunto, que é um assunto que está em pauta nos dias de hoje. Eu gostaria muito de ouvir o seu comentário. Tudo de bom para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!